Tá, vamos lá. Vamos começar aqui. Hoje foi muito legal de novo, né? Zero to Hero. Uma questão de um dia, foi fantástico. Me preparei bastante. Sempre me preparo, sempre estudo bastante. Sou um cara dedicado, cara. Eu, com toda humildade, modéstia às favas, como já dizia Gilmar Mendes, eu mereço, cara. Eu estudo pra um cacete pra conseguir fazer isso. É mínimo? Sim. É uma vitória mínima? Sim. Mas, cara, pra mim é uma vitória enorme, gigantesca e me dá um certo subsídio pra continuar nessa empreitada, sabe? Mas nem tudo são flores. Então eu vou falar pra você sobre o que aconteceu hoje no Ninja Trader Arena, o Qualifier 2. Provavelmente estou na final, ainda não tenho certeza, mas nós vamos falar sobre isso depois. E vamos falar sobre outros assuntos aí, sobre o que aconteceu hoje no mini dólar, pra ver o que a gente pode preparar para as bolas curvas de amanhã. E também sobre o grande problema que aconteceu na sexta-feira, que foi, eu simplesmente perdi em 1 mês e 12 dias tudo que eu demorei pra lucrar, e eu perdi isso em 2, 3 dias. 3 dias da semana passada. E eu tinha prometido pra mim que se eu perdesse, não iria mais operar esse ano na B3 com o meu dinheiro cheio. Então eu vou utilizar a conta Safe e vou falar sobre isso mais tarde. Mas primeiro vamos começar pelas notícias. Notícias para amanhã. Vamos lá. Para as notícias de amanhã, no tocante da questão desta. Temos confiança do consumidor, 11 horas da manhã, venda de casas novas. Por causa do shutdown lá dos Estados Unidos, que já bate o recorde de dias, nunca tinha chegado tão longe. Não sei se vai sair essa notícia aí, né, cara? Essas notícias podem não sair, tá? Confiança do consumidor é uma coisa que influencia bastante nos gráficos. Não sei se vai sair. Não tem saído payroll, não tem saído um monte de notícia importante aí. Talvez a confiança do consumidor também não saia. Vamos ver. 11 horas da manhã amanhã a gente vai estar de olho, tá bom? E agora, vamos falar sobre o que aconteceu hoje no Ninja Trader Arena, que foi, pra mim, fantástico. Fantástico. Vamos tirar aqui os fundos. E aqui está o que eu fiz. Bom, o que consiste o Ninja Trader Arena? A gente se inscreve lá e eles dão uma conta simulador que eles colocam uma grana, $25 mil. Tu opera, tu tem um máximo de 3 contratos para S&P, Nasdaq. E tem 2 contratos para ouro e petróleo. Ainda tem também sobre a moeda dólar versus o euro, também 2 contratos. Essas são as regras. Então, basicamente é isso. Não pode perder os $25 mil, não pode operar mais de 2 contratos naqueles outros ali que eu falei, petróleo e ouro. E não pode operar mais de 3 contratos mini S&P e mini Nasdaq. Aqui temos Nasdaq, as operações que eu fiz estão ali. Foi um dia muito difícil de operar. Só que assim, cara, se a gente for ver, meu amigo, se a gente que tá acostumado a operar esse lixo aqui do Brasil, de futuros, isso aqui foi um dia normal no Brasil. Inclusive, meu amigão, esse movimento que esse cara fez aqui, direcional, pós 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar o pregão, ele fez um movimento absurdo de alta, que raras são as vezes que a gente vê isso acontecer no mini índice, mini dólar, que seja esse aqui, ó. Foi um movimento parrudaço. Eu ouvindo os caras na Ninja Trader Arena lá no YouTube, os caras dizendo, nossa, mas esse dia tá muito chato, não tem volatilidade, cara, que dia bem chato de operar. Isso aqui é a nossa realidade, amigões. Vocês acham que estão aí operando lá, S&P, Nasdaq, ouro, bombando volatilidade, aí vem aqui pro Brasil e olha esse negócio aqui, os caras falam, meu Deus, como é que vocês operam isso? Como é que vocês ganham dinheiro com esse lixo? Porque foi o dia de hoje pra eles, né? Perderam um monte, vou mostrar depois. Isso aqui foi Nasdaq, fizemos aí poucas operações, dei uma derrapada aqui na questão das regras, né, da plataforma, cara. Eu não tô acostumado a operar a plataforma, fui configurar aqui as estratégias e me embaralhei ali no preço, ali, ao invés de deixar os ticks, eu coloquei preço, achei que era melhor. E quando eu abri essa operação aqui, fechou automaticamente a operação, porque tava mapeado errado o preço ali, não sei o que eu errei. Depois eu voltei pra ticks e consegui fazer boas operações. Depois fizemos mini S&P, fizemos aqui essas operações aqui do mini S&P. Baixamos os ticks, 3.500 ticks ali, o Nasdaq é 4.000 ticks, padrão. O S&P é 7.000 ticks, mas cara, não tinha volume financeiro. Fiquei observando aqui, ele fez um movimento muito traiçoeiro, né? Até voltando pra... Deixa eu voltar. Voltar pra Nasdaq aqui, que é importante também falar sobre Nasdaq nesse ponto aqui, cara. Porque Nasdaq fez o padrão que Stormer e qualquer outro lá, Joseph James, chama de famoso megafone. Dá uma olhada. E é um padrão extremamente difícil de operar. Eu fiz as minhas operações e eu segui as regras. Assim, cara, o ideal seria esperar esse cara vir o mais baixo possível, né? Chegar, por exemplo, nessas regiões aqui abaixo do range, né? Pra poder fazer as operações de compra seguras, né? Só que, cara, ele nunca veio aqui. Jamais ele veio aqui. Ele foi fazendo aqui um padrãozinho de enforcamento até romper pra lá, né? Foi bem difícil de operar, cara. Muito difícil. Mas deu certo. Pra mim deu certo. Botei meu dinheiro no bolso. Olha a pedrada que ele deu depois pro alto. Fez um absurdo, um movimento absurdo, tá? Mas é isso, queria voltar aqui pra falar sobre isso aqui. E agora voltando para o S&P fez um movimento pior ainda. Os dois com gap. O gap de Nasdaq tava muito lá embaixo. O gap do S&P tava aqui embaixo, aqui, abriu um gap absurdo, igual, cara, isso aqui, igual o índice, né? O índice abriu num gap monstruoso, né? Aqui também, entrou num rangezinho, e aí ele fez o padrãozinho da cunha ascendente, perigosíssimo de operar, porque tu não sabe pra onde ele vai estourar. Quantas vezes tu viu o índice ou o dólar fazer isso, de vir aqui, depois ir, né? Ele não, esses aqui não, esses não fazem isso. Esses aqui seguem um movimento direcional, incrível.
E aí fica mais fácil de operar com as estratégias que eu aprendi, né? Me lembro que um cara falou sobre isso, né? Que comentou no meu vídeo. Cara, você tá tentando uma estratégia que funciona lá fora, mas aqui não vai funcionar. Eu sei disso. Estou tentando fazer refinar a minha técnica para operar aqui. Sim, aqui não funciona. E violina direto. E quebra. Eu ganho durante 1 mês e meio. Em questão de 3, 4 dias eu perco tudo que eu ganhei nesse 1 mês e meio. Já aconteceu, cara, 20, 25 vezes comigo, né? Vamos para nosso amigo ouro. Petróleo nem vou colocar aqui, porque o petróleo foi muito fajuto. O ouro fez um movimento fantástico. Eu vi esse movimento acontecer. Não acreditei nele. Eu imaginei que esse cara vinha pro alto com uma velocidade absurda aqui. Eu peguei todo esse movimento aqui, fiquei mapeando ele. E como eu já tinha colocado meu dinheiro no bolso ali, eu fiquei meio receoso de fazer essa operação aqui. Essa foi uma operação fantástica. Deu pra definir bem o topo aqui, fazer um movimento direcional absurdo. O cara, por exemplo, que fez lá os 2.000, lá vai pedrada de dólares, ele pegou esse movimento, eu tenho certeza, porque não teve nenhum outro movimento, tanto no mini o S&P como o Nasdaq. Esse aqui foi o movimento que o cara fez dinheiro. E eu vi esse movimento acontecer e não quis arriscar o meu troquinho. Tentei fazer uma estratégia mais conservadora, deu muito certo. Foi isso. E ele era vendedor, assim, nos 60 minutos, mas ele é comprador a longo prazo, mas vendedor, virou porque ele perdeu esse fundo aqui do dia 21. Bom, isso aqui foi o ouro com 1000 ticks. Volatilidade de 12 pontos, acho, 14 pontos. E vamos mostrar aqui, ó. Esse aqui foi o que eu escolhi também operar, mas que não deu nada. Esse aqui foi pior ainda, que foi o nosso amigo petróleo. O amigo petróleo tava num range grandão, de lado, sem muita volatilidade, bem difícil de operar. Entrou nesse outro range. Eu imaginei que ele ia fazer essa rotação de pêndulo, não o fez. Meio que fez aqui, né, cara, mas andou pouco. Não me atraiu. Esse cara aqui não me atraiu nem pouco, deixei ele de lado, nem dei bola pra ele. E aí, meus amigos, chegamos ao ponto em que finalizamos a nossa arena, o Ninja Trader, e o tio aqui, dentre 10 mil, ficou na posição 610. Até a posição 800 se classificaria para a final. Então, extraoficialmente, eu estou na final. Por que extraoficialmente? Porque eu não recebi ainda o e-mail de confirmação, mas a minha posição ali é 610, eu mostro aqui para vocês. Eu mostro também que eu derrubei todos do Ninja Trader do site que estavam operando, aqui na frente deles todos. E aqui, nessa informação, diz que os 10%, ou seja, os 1.000, né? 1.800, não lembro, acho que 10% é 1.000. Os 1.000 vão pra final. Então, provavelmente eu tô dentro da final. Por pouco eu não ganhei dinheiro hoje. Tô muito feliz. Demais. Depois de ter feito um monte de burrada na semana passada, essa semana começa muito bem, eu tô muito motivado. Mas, não vou mais operar aí com o meu dinheirinho cheio aí no mini índice mini dólar até o final do ano, infelizmente. Vou usar a conta Safe. Indico demais a conta Safe, é uma conta muito legal. Eu vou começar a operar ela amanhã. E aí amanhã eu vou fazer um videozinho explicando melhor. E tudo que aconteceu no Ninja Trader Arena, eu também vou fazer um videozinho para o Papo de Domingo, mostrando aí os pontos que eu achei interessante. E essa foi a segunda vez que eu operei esses mercados lá fora, que eu tinha o sonho de operar ao vivo. E principalmente no campeonato, né? Então, gostei demais. Foi meu segundo campeonato. Eu adorei, eu curti. Eu simplesmente vi esse setup funcionando. Assim, dessa maneira, lindo, funcionou, cara. Funcionou num dia extremamente torto. Bom, dito isso... e aqui tá o meu PNL, pra não mentir, né? Agora eles já encerraram o campeonato, aí não aparece mais o líquido, mas o líquido foi 100 e... Ups, não aparece mais nada. Limparam já minha conta. Tô on the line? Não tô on the line. Eles devem estar levantando lá os dados. Mas é isso aí. Ficou 182 dólares, se eu não me engano. Menos de 10% que o primeiro fez, mas muito feliz. Vamos agora para os nossos monstros do Lago Ness. E, cara, vale ressaltar também, gostaria de ressaltar, sobre um ponto bem importante, cara, que é... Por que esse setup funciona lá fora e não funciona aqui? Por causa desses caras aqui, ó. Dá uma olhada na comparação. Fiz uma imersão do S&P aí na Nelogica esses tempos, e aí eles estavam falando sobre esse ponto aqui, ó, que é esse ponto que eu estou marcando. Primeiro volume financeiro, né? 952 milhões de reais movimentados, enquanto que lá fora o negócio movimenta 6,7 bilhões de dólares e não reais, né? E aqui, o nosso Ibovespa, maldito, 23%, quase 24% do volume diário dos futuros reflete ao nosso amigo market maker. Enquanto que lá fora, 3,5% remetem ao market maker. Por isso que lá fora fica mais fácil de operar. Além disso, tem outro dado importantíssimo. No Brasil, cara, o Brazuca, ele se importa muito mais com os tiktokers e instagramers e essas bostas, esses lixos, do que estudar sobre renda variável, sobre aplicações financeiras. Então, aqui no Brasil, de 13,5% a 5% do brasileiro normal, padrão, médio, se interessa por aplicações financeiras, se interessa por renda variável, se interessa em ganhar dinheiro no mercado financeiro. Os norte-americanos, 42% a 50% deles se interessam e efetivamente são ativos na renda variável. Então isso faz uma grande diferença para ter essa movimentação lá no mercado financeiro dos caras e ser a maior bolsa do mundo, né? Vamos ativar o nosso profit aqui, que eu nem abri hoje, nem vi o que aconteceu, mas provavelmente violinadas e volumes financeiros
medíocres e mercado talvez bem difícil de operar. Aqui está o nosso amigo Mini Dólar. Gracioso que só, elegante que só. E foi isso que ele fez no dia de hoje. E aí, cara, fica difícil operar um negócio desse, né? Olha esses candles que medíocres. Tem nada pra fazer aí, cara. Nada. Bom, mas primeiro, vamos para o 60 minutos. Mini Dólar. Vamos fazer o estudo aqui on the line. Tá. Temos um gap ali em cima, né? Já podemos mapear esse gapzinho aqui. Temos um GP, como diz o outro. E esse GP encontra-se no tocante da questão nesta região, aparentemente. Então ele não fechou o gap. Ele mudou a característica do preço nessa... Opa, ele quebrou a estrutura nessa região aqui. Quebrando essa estrutura, a mudança da característica do preço vai passar a ser nesta altura aqui nos 60 minutos. E a quebra da estrutura para dar prosseguimento ao capote deve ser por aqui. Um movimento cheio de violinadas, extremamente arredio. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é violinada gratuita, meu amigo. Vamos passar aqui para ver o estocástico lento. Tá numa região boa. Então, a mudança da característica do preço para esse cara ser um comprador deve ser lá naquele topo. Para ele seguir a venda, será a perda deste fundo. 60 minutos. Seguimos bearish, né? Bearish, com certeza bearish. Com uma tentativa forte para virar comprador. Mas assim, o ponto que eu estava observando na sexta-feira era esse aqui para ele fazer tipo um fundo duplo, né? Nessa região aqui. Não, ele perdeu. Pode ser curtinho para lá em cima? Pode. Mas ele perdeu. Então, sei não. E aqui bearish total, né? Olha a média. Primavera. Vários gaps aqui para serem fechados, né? Gap aqui, gap aqui, gap aqui, aqui, aqui. Complexidade é o nome do jogo. Passou para baixo dos 50% do canal de baixo. Pode ser aí um sinal dele dar continuidade, quiçá perder esse fundo aqui e buscar o fechamento do gap de 2019, se eu não me engano. Aqui. O gap tá aberto, sangrando desde 2019. Pode chegar nessa região de suporte ou nessa aqui. Bearish. Tal bearish. Vamos para o... Sim. Com 1000 ticks. Isso aqui são 2000 ticks. 2000 ticks tu já observa o negócio aqui, cara. Pode tirar os estudos se tu quiser. Não precisa confiar nos meus estudos. Lixo. Lixo espacial, estratosférico. Vamos botar 5000 ticks pra ver o que acontece. Pior ainda de operar esse negócio. Provável range nessa região aqui já de cara eu consigo enxergar. Mais ou menos aqui. Foi pra cima, isso é bom, porque um bear range que ele fez esse bear... Não foi um bear range, foi um bull range. Né? Ele vai primeiro pra baixo, pra depois ir pra cima. Aumenta um pouco esse pêndulo, tenta cruzar, fatiou, passou, violinou, morreu aqui. Mercado. Cara, medíocre. Esse mercado é medíocre. Dá nojo de operar isso. Tanto mini dólar como mini índice. Provavelmente eu vou lá pra fora, viu? Eu não vou operar esse negócio aqui. Não vou operar, porque o meu setup não funciona aqui. Fazendo aqui análise de choque BOS, tu vai ver que vai dar na trave. Quanto que tava a volatilidade desse inferno? Deixa eu ver. 4 pontos, cara. 4 pontos, brother. Deixa eu ver aqui. O auge do auge, às 10h12, 7 pontos. Então vamos dar uma olhada aqui. 10h12, 7 pontos. Vamos dar uma olhada. O mercado abre, ele quebra a estrutura, faz pullback, quebra a estrutura, faz pullback, quebra a estrutura, muda a característica do preço, vem pra baixo, deveria prosseguir, quebrar a estrutura aqui, não quebra. O que mais que ele faz aqui? Nada. Quebra a estrutura aqui. Quebrando a estrutura aqui, passa a ser aqui a mudança da característica do preço. Ele quebra essa estrutura aqui, quebra a estrutura de novo aqui, muda a característica do preço nessa região, faz um pullback monstro, tentando violinar, quebra a estrutura. Isso aqui, pelo visto, foi o momento do auge aqui desse troço. Vamos ver quanto que deu aqui. Quebrando essa estrutura, a gente tem que usar um stop de 6 pontos e lá vai pedrada. Vai fazer uma entrada aqui, apostando num movimento bom. Fez um ponto bom. Questão de 20 minutos. Questão de 7,5, ó. Questão de 30 minutos ele andou 7,5 a volatilidade, coloca no 0 a 0, atirou, passou, te limpou, te tirou no 0 a 0, se tu não saiu na volatilidade. Na sequência dos factos, muda a característica do preço. Ele quebra a estrutura aqui, muda a característica do preço aqui. Faz um pullback, quebra a estrutura aqui, faz a tua entrada aqui com o teu stop aqui. Violination. Ele vem aqui, tchau, te limpa no stop curto, a não ser que tu deixe o stop mais longo. Dá o sinal de um crown reversal, isso aqui é um clássico crown reversal, tá? 2 tentativas falhadas, 1 tentativa, 2 tentativas, ele vai mais alto, dá um sinal aqui, coloca o teu stop aqui, que deve ser bem grande, ele não faz nada. Lixo espacial. Então amanhã vamos usar a conta safe para tentar fazer umas entradas um pouco melhores e usar o stop, cara, usar o stop um pouquinho mais alto, assim, mais forte, para ver se vai funcionar. Não sei se vai funcionar, não sei. Confesso que não sei se vai funcionar. Vamos ver aqui os 2.000 trades. Não sei, cara, não sei. Aqui também, tava difícil nos 2.000 trades, brother.
Cara, tava muito difícil esse mercado hoje, hein? Porra, muito difícil, cara. Muito difícil de operar. Essa média mudando de cor, pelo amor de Deus, se enroscando na VWAP. Difícil. Pode ser que amanhã surja uma oportunidade, mas assim, menos é mais, amigo. Menos é mais. Agora, operando a conta safe, eu tenho que pagar os emolumentos, eu tenho certeza disso. Operando a conta safe tem que ser 2 operações por dia, ou uma operação para tentar bater a meta e coletar o dobro ou o triplo do que eu tô colocando lá. E tentar executar bons movimentos, sem focar no dinheiro, e sim no processo. Fazer com que o setup funcione a longo prazo, sem muito estresse. Colocar o dinheiro ali e ver tu perder tudo em questão de 3 dias, o que tu conquistou em 1 mês e meio, às vezes 2 meses, ano passado mesmo, abrindo um parênteses aqui. Comecei a ter uma certa consistência a partir de setembro do ano passado. De setembro ao dia 25 de janeiro, eu tive movimentos excelentes nesse período, eu fiz muito dinheiro pra minha conta que eu tava usando, né? Cara, os últimos 3 dias de janeiro, tudo bem, eu tava trabalhando e operando ao mesmo tempo com o celular, nos dias que tava mais tranquilo o trabalho, mas nos últimos 3 dias de janeiro, meu amigo, eu devolvi todo o lucro de setembro até metade de janeiro e ainda consegui tomar um loss de quase metade desse lucro. Tá entendendo? Eu tinha um lucro, eu perdi esse lucro inteiro e a metade que eu tive desse lucro eu tomei de loss nos últimos 3 dias de janeiro. Então é um mercado muito maldoso e é o menor deslize, tu vai entregar tudo. Eu já fiz isso, como eu disse aqui, de 15 a 20 vezes no mínimo nesses 3 anos e meio. Então, vou tomar uma multa absurda, não vou operar até o final do ano, a não ser na conta safe. E esse vai ser o meu jogo. E aí ano que vem eu vou tentar uma nova estratégia, operando de uma maneira melhor. E nesse período também vou pesquisar como operar lá fora esses mercados que efetivamente vão te entregar um dinheiro e vão te entregar um dinheiro em dólar. Tem que ver como é que vai declarar o imposto de renda, como é que eu vou resgatar esse dinheiro, se vai valer a pena ou não vai, mas vou tentar fazer isso, cara. Se eu ver que não vale a pena, eu vou ter que encarar a B3 de novo ano que vem. Mas é difícil ganhar dinheiro nisso aqui, é muito mais fácil perder tudo. A faca que corta para o loss é muito mais afiada e maior do que a do gain. Dito isso, encerro aqui minhas considerações. Se você gostou desse conteúdo e gostou do que eu fiz hoje na Arena, meu Deus, o Ninja Trader foi demais. Sério, Ninja Trader foi demais, recomendo demais. Tem o Qualifier 3 agora na segunda-feira. O ruim é que o cara tem que aprender sobre a plataforma, né, cara? É difícil, é arcaico, não tem nada a ver com o Profit. O Profit tá anos luz na frente do negócio, só faltava operar o mercado lá fora com o Profit, assim, de uma maneira elegante e simples. Seria bem mais legal, porque a gente domina muito mais o Profit do que o Ninja Trader. O Ninja Trader é arcaico, escuta o que eu tô dizendo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você viu alguma coisa diferente pra ver, comente aí, coloque aí nos comentários que você viu diferente. Hoje tem a possibilidade de se inscrever no canal. Eu faço projeções de segunda, quinta, libero elas à noite. Hoje vai liberar mais tarde, porque eu tava com meu filho aqui curtindo com ele foi embora agora há pouco, então o vídeo vai sair bem mais tarde. Faço essas projeções, cara, pra evitar as bolas curvas dos próximos dias, mas, a violinada é gratuita. Mini índice, mini dólar, violinada é gratuitíssima, né? Tem que ficar muito atento e tentar pegar pelo menos a volatilidade, fazer scalps. Bolsa daqui, scalps. Não dá pra tentar movimentos longos. Movimentos longos tu vai tomar. Faço lives, mostro tudo que eu fiz pela manhã, lá pelo meio-dia 25, meio-dia e meia, eu abro uma live ali, mostro tudo que eu fiz ali com a minha conta real, onde eu entrei, onde eu saí, por que eu tomei, por que eu não segurei, por que eu fiz isso e aquilo. Faço isso de segunda a sexta, a partir de meio-dia e 30, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Amanhã estamos aí na live, meio-dia 25, meio-dia e 30 eu abro ela. E tchau, tenham uma ótima noite, eu tô muito feliz, muito feliz. Zero to hero em questão de 3 dias. Amei!